Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, te apresento cada vida que está assistindo essa aula e eu te peço, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja nos ensinando, o Senhor esteja nos conduzindo, nos dando sabedoria da Tua palavra, fortalecendo, Senhor, a nossa fé, abrindo, meu Pai, a nossa mente, Deus, o nosso entendimento, para que a gente possa ouvir e entender a Tua palavra. Vai repreendendo, Senhor, toda cilada do maligno, todo engano do inimigo, meu Pai, toda sutileza de Satanás nas nossas mentes, para tentar, meu Pai, nos afastar da Tua presença, dos Teus caminhos, de fazer a Sua vontade. Que o Senhor venha cada dia, meu Pai, nos fortalecer, nos ensinar, meu Pai, que a gente amadureça espiritualmente, Deus, e que a gente cresça na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo mal, toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, meu Pai. Eu também quero Te apresentar, Senhor, a vida da irmã Graça, Deus, que sempre participa das aulas da Escola Bíblica Dominical. E eu peço, meu Pai, que o Senhor vá visitando a vida dela agora ali naquele leito do hospital, que o Senhor vá renovando as forças dela, meu Deus, repreendendo toda a enfermidade, meu Pai, toda seta, Senhor, todo laço, e dando saúde, Deus, para a Tua filha, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Sutileza da Imoralidade Sexual. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, do 26 ao 28, que diz assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém? Então, essas duas passagens que nós lemos, elas estão relacionadas a essas questões da sexualidade, né? E no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, a primeira passagem que nós lemos, fala, né, do cuidado que nós devemos ter, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E todo o pecado que a gente comete no nosso corpo, nós estamos cometendo um pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nessa lição de hoje, né, a gente vai abordar esse assunto, esse tema, e aí a gente vai ver o que tem acontecido, especialmente nas últimas décadas, né? A gente percebe que houve uma revolução sexual, e essa revolução, ela provocou muitas mudanças na forma como o Ocidente, né, vê essa prática da sexualidade. A gente observa como as coisas mudaram muito nos últimos anos, né? Se os irmãos pensarem
como eram as coisas, os relacionamentos. Por exemplo, quando vocês eram crianças, né? Eu ou os irmãos que têm uma idade diferente da minha, que era mais diferente ainda, a gente vai perceber como as coisas hoje estão diferentes. Práticas que antes eram vistas como pecaminosas ou até mesmo criminosas, hoje elas se tornaram normal, elas estão banalizadas. É aquilo que a gente disse na primeira lição, é a normalização do pecado, né? Fazendo com que as pessoas achem normal contrariar aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que está escrito na palavra de Deus, que não tem nada a ver, que não tem problema. Então, o exemplo disso, por exemplo, é o sexo antes do casamento, né? Entre pessoas solteiras, que antes era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais comum. Para falar a verdade, hoje em dia, né, o sexo antes do casamento é normal entre pessoas que não são cristãs, e até mesmo entre pessoas que são cristãs também, né, que estão na igreja, essa prática já está se tornando comum. Da mesma forma é o adultério, né, que está cada vez mais comum e que, inclusive, essa é uma das práticas que era tratada como crime, né, hoje em dia é totalmente comum, é natural, a gente percebe que uma quantidade cada vez maior de pessoas, né, cometem o adultério, além da normalização da homossexualidade. E quando a gente fala dessas coisas, né, como a gente vai falar na lição de hoje, a gente não está falando a nossa opinião, a gente vai falar o que está escrito na Bíblia, né, a opinião de Deus, né, o que Deus acha sobre esses assuntos. E a gente leu sobre eles no texto de abertura, né? A gente vê que a Bíblia trata desses assuntos. Então, o primeiro tópico, ele diz assim, a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade. Então, o paradigma judaico-cristão, né, ele moldou a cultura ocidental durante séculos. E dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles que eram retirados da Bíblia, né? Casamento monogâmico, heterossexual, né? As pessoas se guardavam até o casamento. Então, a sexualidade, ela era vista como algo sagrado, né? E deveria ser exercida dentro dos padrões bíblicos, dentro do que a palavra de Deus ensina e que foi estabelecido por Deus desde a criação do homem, como a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, né? Se os irmãos depois quiserem ler, leiam aí. E o próximo tópico diz assim, que a quebra de um tabu. Então, a partir dos anos 1960, o Ocidente ele passa por grandes mudanças sociais. E os movimentos de contestação, principalmente de contestação da moral cristã, eles ganham cada vez mais visibilidade. E aí, com a chegada da televisão, essa contracultura, ela chega com muito mais força, né? E ela está muito mais presente nos lares. Porque logo quando iniciou a televisão, não era todo mundo que tinha condição de ter. Mas depois ela foi ficando mais barata e pelo menos uma televisão existia em cada casa. E eu lembro que, por exemplo, eu ia na cidade da minha avó, que era uma cidadezinha do interior, nem todas as casas tinham televisão, mas a prefeitura colocava uma televisão na praça para as pessoas poderem assistir o jornal, assistirem a novela. Então, assim, há muito tempo as pessoas elas têm esse acesso, né, à televisão, às novelas, aos filmes, às séries. E os historiadores, eles observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, né, foram fenômenos que começaram a ganhar força no Ocidente a partir dessa época. Se a gente observar, já faz muitos anos, que a televisão, através das novelas, dos filmes e de todos os programas, elas incentivam essas práticas. Então, primeiro, incentivava o sexo antes do casamento, né, com a justificativa de que as pessoas se amavam, né, e que se elas se amam, elas podem ter relacionamento sexual. Aí depois, né, até um pouco junto também, o adultério.
Porque se você está casada com uma pessoa, mas se você se apaixona por outra, e geralmente nas novelas e no filme é assim, o marido ou a esposa, eles são ruins, né? Geralmente a esposa é aquela mulher, uma megera, o homem é aquele cara ruim, e aí essa pessoa acaba se apaixonando por outra fora do casamento, e o enredo da novela ou do filme justifica a traição, né? Porque a pessoa está infeliz no casamento dela e ela encontra outra pessoa fora, na rua, quem ela ama, trata ela bem, faz ela feliz, então ela pode adulterar, ela pode trair o marido dela ou a esposa e pode encerrar o casamento. Então foi isso que foi incutido na cabeça das pessoas ao longo dos anos, o que normalizou. E aí, com tudo isso, a sexualidade da forma que é defendida pelo cristianismo, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado, né? Como se fosse algo ruim. E a partir dos anos 1980, cresce a indústria da pornografia. Aí foi que as coisas pioraram de vez, né? E um dos incentivos a essa pornografia, né, foi aquela revista Playboy, né, que tornou algo normal a pornografia. E hoje, né, ela se tornou cada vez mais aceita e existem números altíssimos de pessoas viciadas em pornografia, 70% homens e 30% mulheres, né? Existem mulheres também, e isso traz diversos problemas para a vida da pessoa, para o relacionamento da pessoa. É muito prejudicial, né? E o vício em pornografia é considerado semelhante ao vício em drogas, né? Então é algo que a pessoa precisa às vezes procurar ajuda mesmo para se tratar, para se libertar disso. Então, sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos, né, eles começaram a fazer concessões a essa nova moralidade, a essa nova forma de relacionamento. Então, a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal, a homossexualidade, elas passaram a ser vistas com mais naturalidade. E hoje a gente sabe que em todos os filmes, todas as novelas, todas as séries tem esses três assuntos, né? Relacionamento sexual entre pessoas solteiras, adultério e homossexualismo. E como eu falei, né? Não é porque nós somos preconceituosos e nem é a nossa opinião, mas é o que a Bíblia diz que nós estamos defendendo, que nós estamos pregando e que nós estamos ensinando. Amém? E o próximo tópico diz assim: as principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação. Então, no contexto evangélico, o termo fornicação, ele passou a ser entendido como a prática não aceita do sexo antes do casamento realizado entre pessoas solteiras. Então, isso é chamado de fornicação. Quando você vê essa palavra na Bíblia, é isso que está querendo dizer, que está significando. Mas o termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem a outras palavras também na língua portuguesa como pornô, né? Então, pornografia, e possui um sentido muito mais amplo do que simplesmente fornicação. É todo tipo de ato sexual, né, cometido de forma contrária ao que está escrito na Bíblia, né, pecaminoso, como a fornicação, a prostituição, o adultério, todas essas práticas. E aí, na verdade, porneia, ela classifica a palavra prostituição e fornicação como se fossem sinônimas. Então, quando você lê prostituição na Bíblia ou fornicação, está querendo se referir a esse sexo antes do casamento entre solteiros, mas nós sabemos que no grego ela tem um sentido muito mais amplo. Amém? O adultério não é crime, mas é pecado. Como eu disse, na legislação brasileira, há alguns anos atrás, o adultério ele era considerado crime. A lei mudou, né? As coisas mudaram e hoje não é mais crime, mas continua sendo pecado. Por quê?
Porque a lei dos homens, ela muda, mas a Bíblia não muda. A palavra de Deus continua a mesma, né? Os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos cristãos, eles continuam os mesmos. E às vezes não tem muita divulgação com relação a esse assunto, mas existem estudos, pesquisas que revelam como isso traz prejuízo para a vida das pessoas, né? A questão do adultério, tanto para as pessoas individualmente, como para as famílias. Então, uma pessoa que sofre o adultério ou que pratica o adultério, ela acaba tendo consequências emocionais, né? Psicológicas, nos seus relacionamentos familiares. Então, assim, traz muitos problemas. Então, existe essa glamorização, muitas vezes, do adultério, né? A pessoa não tá feliz, ela encontra alguém que ela ama e ela vai abandonar a família dela e vai ficar com essa nova pessoa porque ela quer ser feliz, né? Mas, na verdade, isso traz muitas consequências, muitos problemas, muitos traumas, né? Para todas as pessoas envolvidas na família. Então, a Bíblia, ela não muda. E tudo, gente, absolutamente tudo que vocês lerem isso, sempre que você ler alguma coisa na Bíblia, entenda, aquilo ali é bom pra você. Quando Deus diz que você tem que fazer alguma coisa, quando Deus diz que é dessa maneira e não daquela, entenda que Deus está falando pro seu bem, não é para o bem dele, é pro nosso bem, né? Pro bem dos seres humanos, porque Deus nos ama e Ele deixou tudo ali, ó, explicadinho, né? Como é que nós vamos ser felizes, como é que nós vamos viver bem, como é que nós vamos ter uma vida melhor. Então, nós só temos que seguir, né? Nós só temos que obedecer, nós só temos que procurar viver da melhor maneira possível. E quanto mais a gente segue, né, o manual de instrução da nossa vida, que é a Bíblia, melhor nós viveremos, amém? Porque olha, Deus não se engana, Deus sabe todas as coisas. E a Bíblia, ela reprova veementemente a prática do adultério. Muitas pessoas, quando elas adulteram, elas falam, mas até Davi adulterou. Ok, Davi adulterou porque ele não era perfeito, ele errou e ele sofreu várias consequências por causa do adultério que ele cometeu. Então, a partir do momento que você adultera também, você vai sofrer consequências na sua vida também, né? Então, esteja ciente disso. Então, se a gente lê no Antigo Testamento, fala a respeito do adultério, no Novo Testamento, fala a respeito do adultério também, né? O próprio Jesus Cristo condenou o adultério. Então, a Bíblia fala em muitas passagens a respeito do adultério, né? Nós temos que estar atentos a isso. Aí, o outro tópico fala assim, a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Então, os cristãos que têm na Bíblia a única regra de fé, compreendem que a homossexualidade é um comportamento adquirido e não um determinismo biológico, como muitas vezes a gente escuta. Mas ele nasceu assim. Na verdade, biologicamente, nasce homem e mulher, né? Se você for fazer uma análise ali dos genes da pessoa, vai ser homem ou mulher, macho ou fêmea. Então, outros tipos, né, de sexualidade é comportamento aprendido. Mas desde pequenininho é assim. Alguma coisa ele aprendeu, alguma coisa aconteceu, né? E nós, como cristãos, a gente acredita no que está escrito na Bíblia, mesmo que as pessoas venham criticar, mesmo que as pessoas venham falar, a gente fica com o que está escrito na palavra de Deus. Porque se a gente acreditasse que é biológico, que a pessoa nasce assim, o que explica então que gêmeos idênticos, univitelinos, um seja heterossexual e o outro homossexual? Então, a realidade mostra e as pesquisas confirmam que existem casos de gêmeos idênticos univitelinos, onde um é homossexual e o outro não. Então, se a homossexualidade fosse genética, os dois deveriam ser homossexuais. Entenderam?
por causa da constituição genética. Então, cristãos conservadores que acreditam na Bíblia, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem, né, que a prática homossexual é contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E outra coisa, Deus, ele não erra. Amém? Quando você diz que você é um homem biologicamente, mas você se sente uma mulher, você nasceu uma mulher no corpo de um homem, você está dizendo que Deus errou, né? Que ele mandou um homem, uma mulher no corpo de um homem. E nós sabemos que Deus, ele não erra. Então a gente tem que ficar com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Nós acreditamos na Bíblia e nós ensinamos a Bíblia e nós confiamos que Deus sabe todas as coisas e que ele não erra. E o outro tópico fala sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, o sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual, ela está associada à procriação, né? Deus disse para o primeiro casal, Adão e Eva, multiplicar e encherem a terra, porque sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. E biologicamente falando, nós sabemos que para haver a perpetuação, para haver a procriação, precisa de um homem e de uma mulher. 2 homens não conseguem procriar, 2 mulheres não conseguem procriar, tem que ser um homem e uma mulher. Amém? O sexo como complementação e satisfação. Então, além dessa questão da procriação, o sexo também ele serve para atender uma necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia, ela não condena a prática sexual quando ela é praticada dentro dos limites que Deus estabeleceu, que é o casamento. Então, o sexo dentro do casamento é uma bênção de Deus para o casal, né? É um momento de comunhão, de conexão, de intimidade e é muito importante. E é a maneira que Deus encontrou para guardar o casal contra essas diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, o homossexualismo, a pornografia, né? Então foi o sexo praticado dentro do casamento, né, heterossexual e monogâmico é que vai guardar o casal. E outra coisa, o sexo dentro do casamento, ele não pode ser visto como algo errado, nem como um fardo, nem como uma obrigação, né? Mas ele é algo importante, né? É um complementando o outro. Então, ele deve ser praticado com amor, né? Para que o casal se sinta satisfeito e realizado. Então, a gente vê na Bíblia, na própria Bíblia, né? Que o sexo, ele vai além dessa questão da procriação, né? Ele é um momento de alegria para o casal, de satisfação, né? Foi algo que Deus criou também para que houvesse essa intimidade. Lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19, fala sobre isso também. Eu vou até ler para os irmãos verem, que diz assim: bendito seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, sê feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da sua vida. Amém? Então, aqui fica muito claro, né? Não é só quando for procriar, não é só quando quiserem ter filhos, mas aqui diz todos os dias da sua vida, né? E com a sua mulher, aquela mulher que você escolheu quando você ainda era jovem, que a gente sabe que, infelizmente, né, isso acontece muito. Às vezes o casal vai envelhecendo e às vezes o homem acaba trocando, né, a sua esposa por uma mulher mais jovem, mas a Bíblia diz que é para você se alegrar, homem, com a mulher da sua mocidade, com aquela que você casou, né, quando ela era ainda jovem. Amém? O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo a Bíblia reprovando, né, esse comportamento homossexual, né,
por ele ser incompatível, né, com valores cristãos, com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia ensina, nós, como cristãos, nós temos que acolher e amar essas pessoas. O que acontece muito dentro da igreja, muito no meio cristão? Às vezes, né, quando as pessoas elas pecam, elas cometem esses pecados de natureza sexual, eles acabam assim sendo excluídos, né, sendo deixados de lado. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essas pessoas, elas são amadas pelo Senhor, né? Da mesma maneira que você erra, que você peca, a outra pessoa também está passando por um momento de pecado, né? Que para eles a gente percebe que é muito mais difícil, né? Que isso para eles também traz um peso, né? Muitas vezes é um fardo, é uma dificuldade que eles enfrentam. Até quando eles querem vir para a igreja, né, para a presença do Senhor, eles querem abandonar esse comportamento, né? É muito difícil, como qualquer outra forma, né, de pecado também é difícil a gente abandonar muitas vezes. Então nós como igreja, nós precisamos acolher, nós precisamos amar, nós precisamos acompanhar, né? A gente precisa ajudar essas pessoas. Então eles precisam ser vistos e respeitados e amados pela igreja. Amém? Então nós como igreja, nós precisamos ensinar, né, e acompanhar essas pessoas, exortar, né, para que elas abandonem esse comportamento adquirido, né, a partir do momento que elas se convertem à fé cristã. E nós, como igreja, nós acreditamos e defendemos, né, que essa expressão sexual fora dos padrões da Bíblia, né, fora do casamento, praticada por pessoas do mesmo sexo, adultério, né? Todas essas práticas pecaminosas, elas precisam ser abandonadas. Mas também nós acreditamos que o Evangelho, ele é poderoso para transformar todo aquele que crê em Jesus, né, como o seu único e suficiente Salvador. E isso inclui homossexuais, adúlteros, fornicadores, né? E nós cremos no poder de Deus, nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos que Deus pode todas as coisas. Amém? Jesus é mais poderoso do que qualquer comportamento. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. É como eu disse, né? Tudo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra é bom para as nossas vidas. E nós precisamos ensinar a verdade, né? Nós precisamos ensinar a palavra de Deus em todos os sentidos, né? Tudo aquilo que diz respeito à vida do ser humano. Porque a gente sabe que essas práticas, né? Essas 3, especialmente a fornicação, o adultério, o homossexualismo, que a gente não falou muito, mas a pornografia também, ela tem se tornado práticas cada vez mais comuns. E isso é muito perigoso, né? Então nós precisamos ensinar a verdade, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, né? Nós como cristãos, nós temos que agir diferente, nós temos que mostrar que é possível viver a vontade de Deus, né? Fazer a vontade do Senhor, né? Porque Ele nos fortalece, né? É o Senhor que é a nossa força e Ele nos ajuda em toda e qualquer situação. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.